Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa aula. Nós estamos vendo aqui 21 pontos importantes para desenvolver a carreira de vendedor de peças automotivas. Nós estamos trabalhando pontos para você melhorar, para você ficar atento para desenvolver a sua carreira de vendedor. Esses pontos eles envolvem competências técnicas e também competências comportamentais. Então é um conjunto de pontos importantes que se você desenvolver, que se você ficar atento a eles, vai ajudar você na sua carreira de vendedor de peças automotivas. É claro que isso aqui serve também para outras áreas, mas aqui tudo que a gente faz está envolvido com essa coisa de você adquirir a capacidade de vender peças automotivas, então é focado nisso, mas muitas das lições compartilhadas aqui vão servir para você como orientação para a sua vida. Então, nós estamos falando de pontos importantes para desenvolver a carreira de vendedor de peças automotivas. E é uma série, tem uma playlist aí no YouTube para você acompanhar aula por aula de tudo que nós estamos falando nessa série. Então, nessa série, nós estamos falando de pontos importantes, né? Então, o que é uma coisa importante, né? Uma coisa importante é uma coisa fundamental, né? O que é uma coisa fundamental é uma coisa que você deve dar consideração, que você deve considerar. O que é uma coisa importante, é uma coisa influente, que vai influenciar nos seus resultados, que vai fazer diferença nos seus resultados. Uma coisa importante é uma coisa relevante. Então é por isso que essas coisas estão aqui. E essas coisas são importantes, são fundamentais, são para você considerar, para você levar como algo que influencia a sua jornada, né? É uma coisa relevante para quê? Para desenvolver a sua carreira de vendedor, tá bom? Nós já estamos no ponto, se eu não me engano, vamos ver aqui, nós estamos no ponto 3, né? Então nós já vimos o ponto 1, nós já vimos o ponto 2 e agora a gente está no ponto 3, né? E o que é o ponto 3? O tema que nós vamos ver hoje é aprenda a lidar com o dinheiro, tá? Aprenda a lidar com o dinheiro é o nosso ponto número 3. E o que é que eu tenho para falar sobre isso? Uma das coisas muito importantes da nossa vida é a sua situação financeira. É como você vai viver e se relacionar com o dinheiro. Por quê? Porque isso vai trazer tranquilidade. Ao longo do tempo, eu percebi em mim, também percebi em muitos outros profissionais, alguns colaboradores que trabalhavam comigo, que à medida que essa pessoa tem a sua situação financeira resolvida ou controlada, administrada, ela consegue trabalhar melhor, ela consegue atender melhor e ela consegue ter melhores resultados na carreira. À medida que essa pessoa não lida bem com o dinheiro, que ela tem uma situação de vida enrolada, ela também se enrola na sua carreira. Isso serve para todas as carreiras, mas, mais uma vez, falando aqui, nós estamos focando na sua carreira de vendedor. Então, você precisa trazer toda a sua energia, toda a sua disposição, toda a sua atenção, todo o seu intelecto para o atendimento. E o atendimento para vendedor de autopeça é algo que realmente requer dele uma presença muito forte para que ele consiga ter resultado, porque ele tem que desempenhar vários papéis, né, para que ele consiga fazer vendas. Agora, eu percebi ao longo do tempo em mim, e depois percebi em muitos colaboradores, que à medida que essas pessoas estavam com problemas financeiros, com dificuldades
na sua vida financeira, elas iam se complicando no atendimento. Muitas delas caindo o rendimento, tendo uma vida muito estressada. E uma das coisas mais complicadas é você levar a vida de uma forma estressada. Então aprenda a lidar com o dinheiro, é você viver de uma forma que você não viva tão apertado, tão endividado, com tanta necessidade de se realizar apenas gastando. Então isso gera um estresse danado. Então a gente sempre oferece aqui no nosso treinamento uma prática, né? O que eu vou fazer para me aprender a lidar com dinheiro? Então, para muitos colaboradores meus, eu fiz formação nessa área, fiz muito treinamento, muito curso nessa área, e eu acabei passando para esses colaboradores isso aqui que eu vou colocar para você como prática número 1. Para começo de conversa, estude matemática financeira. É muito importante você entender a matemática financeira. Então, existe a matemática e existe a matemática financeira. A matemática financeira é a matemática do dinheiro. Com ela, você vai entender como lidar com porcentagem, como lidar com juros simples, com juros compostos, saber como funciona toda essa engrenagem, saber lidar com bancos, saber lidar com contas a prazo, saber lidar com investimento no banco, com dívidas. Então, estudar matemática financeira, encontrar um bom curso de matemática financeira é algo primordial para você. Para quê? Para você ter a parte do dinheiro na mão. Porque a gente sempre diz, você vai ver muito isso quando você estudar algo financeiro, o dinheiro, ele é um bom servo. Ele é um bom servo, mas o dinheiro, ele não é um bom patrão. Então, se você tem dinheiro, ele vai te servir bem. Mas se você não tem dinheiro, quer dizer, se você está com dívida, você não vai ter um bom patrão, porque o dinheiro, quando ele é uma dívida, ele vai atrapalhar muito o seu desenvolvimento. Vai atrapalhar muito, porque sua cabeça vai ficar muito cheia, perdida, você vai ficar muito atrapalhado com essa situação, o seu emocional. Então, a sua situação de vida, ela atrapalha muito você viver a sua vida. Então, uma das coisas mais importantes é o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui, aprenda a lidar com o dinheiro. Então, aprender a lidar com o dinheiro, você precisa estudar. Estudar o quê? Estudar matemática financeira. Matemática financeira é uma das práticas que eu vou indicar para você. Comece a se importar com isso. Matemática financeira vai começar na porcentagem, depois você vai estudar sobre juros simples, juros compostos, descontos. Você vai entender como é que funciona todas essas questões. Ativo, passivo, dinheiro aplicado, dívidas. Como lidar com tudo isso, como calcular tudo isso, como ganhar dinheiro. Mas não fica só aqui, tá, pessoal? Eu vou indicar uma segunda prática para vocês, que eu acho também muito importante, que é uma prática um pouco estude sobre as leis da riqueza. Olha, veja bem, as leis da riqueza, eu aprendi elas quando fiz formação em coach. Então, existem as leis da riqueza. Que essas leis da riqueza você não vai aprender aqui em matemática financeira normal. Porque isso aqui envolve uma sabedoria que é mais ligada a coisas metafísicas. E o que é a lei? O que são as leis da riqueza? O que é uma lei? Uma lei é uma lei. Uma lei é algo que tem que ser cumprido. Então, a lei da riqueza diz que existe 4 fases do dinheiro, você vai aprender isso, e lá diz o seguinte, que existe a lei do ganhar, existe a lei do gastar, existe a lei do poupar e a lei do investir. Mais para frente a gente vai ter aula sobre isso aqui no nosso canal. Então, se você souber as leis do dinheiro, quais são as leis do dinheiro? A lei do ganhar, a lei do poupar, a lei do gastar e a lei do investir.
Se você saber trabalhar com isso, com esses quadrantes, essa roda vai girar favorável a você. Então você vai entender muito melhor como lidar com o dinheiro quando você associar como prática aprender matemática financeira, aprender sobre leis de riqueza. A soma dessa prática 1 e dessa prática 2 vai dar para você um conhecimento maior. Olha como é que é interessante. A maioria das pessoas, quando você fala para ela como é que você faria para ter 5.000 reais juntados no final do ano, a maioria das pessoas vai falar em economizar. Eu ia poupar, eu ia fazer uma poupança, eu ia economizar esse recurso X por mês e quando chegasse em dezembro eu teria 5.000 reais. E olha o que acontece. O que acontece é que a maioria não consegue. Por que não consegue? Porque não entende, não conhece, não estudou as leis da riqueza, que diz o seguinte, que a primeira lei é ganhar, a segunda lei é a lei do gastar e a terceira lei é que é a lei do poupar. E essas leis funcionam de formas hierárquicas. Quer dizer o quê? Você está querendo usar a terceira lei para resolver uma coisa que antes de usar a terceira lei precisa ser observada a primeira lei e a segunda lei. Então essas leis da riqueza funcionam em hierarquia. Para você conseguir juntar 5.000 reais até o final do ano, a primeira coisa que você deve pensar na sua cabeça é como aumentar os seus ganhos. E a segunda coisa que você deve fazer é como controlar e diminuir os seus gastos, para que depois você consiga acionar a terceira lei, que é a lei do poupar. E por último, nós temos a lei do investir. Por quê? Porque é só quem ganhou, gastou e poupou é que consegue ter uma poupança, uma sobra para aplicar em investimento e com isso fazer essa roda girar ao seu favor. Então, a prática número 2 é estude sobre as leis da riqueza. E por que nós estamos falando isso num curso para vendedor de autopeças? Porque isso aqui é uma parte de atitude mental. Se você não souber lidar com o dinheiro, você vai ser um cara perturbado, você vai ser um cara grilado o tempo inteiro, como a gente fala por aí, grilado. Eu já fui assim, grilado o tempo inteiro. Você não consegue se concentrar no seu trabalho, você não consegue atuar livremente numa profissão que exige de você muita atenção, muito conhecimento, muita energia, muita dedicação de seu tempo, muito do seu intelecto. Então, seus recursos todos são exigidos para que você exerça essa profissão com dinâmica, mas você está endividado. Você não sabe lidar com dinheiro, todo o dinheiro que entra some, você não sabe para onde está indo o seu dinheiro. Então, ao estudar as leis da riqueza, você vai resolver um pouco ou praticamente tudo dessas questões financeiras, porque você vai conseguir ficar presente na hora que você estiver atendendo os seus clientes. Você vai ter cabeça para estudar, você vai ter cabeça para entender sobre peça, para deixar a sua vida um pouco de lado e se focar na vida do cliente, porque o atendimento, como é que eu atendo bem se eu passo o tempo inteiro preocupado com minhas próprias dívidas, com a minha própria situação? Então, aprenda a lidar com dinheiro, é muito importante. Veja que eu estou aqui compartilhando com você 21 pontos importantes para desenvolver a sua carreira de vendedor de autopeças. Então, são coisas que vão ajudar direta ou indiretamente você a lidar melhor com a sua profissão. Então, nós estamos falando que saber lidar com o dinheiro vai ajudar você diretamente na sua profissão, afinal de contas você vai vender, venda é uma negociação envolve dinheiro, você precisa entender disso, né? Mas isso vai ajudar muito a sua vida como um todo. Então, estudar sobre as leis da riqueza é muito importante. Quais são as leis da riqueza? A lei da riqueza são 4 leis: lei do ganhar, lei do gastar, lei do poupar e lei do investir.
A gente vai então para uma terceira prática. Lembra, eu coloquei esse nome, não é à toa, não é só para você ver, é para você praticar. Então, não use o dinheiro como moeda de compensação. Olha, isso aqui é o mais comum, tá? O que é isso? Eu vou explicar. Não use o dinheiro para bancar você quando você está triste. Se você usa dinheiro desse jeito, quando você está triste, você usa dinheiro para ficar alegre, ou quando você quer extravasar na sua vida qualquer sentimento, você compensa com dinheiro, por exemplo, eu não estou legal, vou comprar uma moto nova. Eu não estou legal, vou comprar mais um par de sapato. Isso tanto dinheiro gasto com você como com outra pessoa, né? Quer dizer, você tem um problema com a sua mulher, por exemplo, com a pessoa com quem você se relaciona, né? Se é um homem ou vice-versa. E aí você quer compensar qualquer problema que você está tendo com dinheiro, fazendo um gasto desnecessário, criando uma viagem que essa viagem não existia, não tinha orçamento para fazer, então o que você faz? Você usa o dinheiro. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso muito com cartão de crédito. A gente usa muito isso, você não trabalhou o suficiente, você não produziu o suficiente para fazer uma determinada viagem, você vai lá e aí tem um bombardeio em cima de você dizendo que não, que você tem como programar, e você vai lá e gasta 5, 6, 7, 8, 10 mil reais para compensar uma insatisfação que você tem. Então a gente trabalha com isso aí. Isso aqui são modelos mentais, atitudes comportamentais para você ter. Então não usar o dinheiro como moeda de compensação. Você não resolve nenhum problema de tristeza gastando, quer dizer, você pode aumentar a sua. Então essa parte, e nós temos esse problema de lidar com o dinheiro de forma emocional. Então isso foi algo, por que isso está aqui? Por que esse ponto está aqui? Isso está aqui porque isso foi algo vivido por mim. Isso foi algo que pessoas que trabalharam comigo demonstraram isso. Um desempenho não estava legal quando a gente ia investigar, quando eu ia atrás para saber o porquê. Essas pessoas estavam com problemas financeiros, elas não conseguiam se concentrar nas vendas, elas não conseguiam trabalhar direito, desenrolar o atendimento, vender, ganhar bem. Por quê? Porque estava com a cabeça cheia de problemas. E quais eram os problemas? A maioria deles relacionados a dinheiro. Então, a prática número 4 é: faça investimentos no seu conhecimento técnico e comportamental. Veja, nas leis da riqueza você aprendeu que tem 4 leis. A primeira lei é a lei do ganhar, a segunda é a lei do gastar, a terceira lei do dinheiro é a lei do poupar e a quarta lei é a lei do investir. Ao investir, você consegue fazer com que seus conhecimentos técnicos e comportamentais aumentem. Isso faz com que você aumente a sua capacidade de ganhar. Nós retornamos para a primeira lei. Isso faz um ciclo na sua vida, um ciclo virtuoso que melhora a sua vida. Então, ao fazer investimentos, não pense só em comprar um lote. Eu estou fazendo investimento, eu estou comprando uma casa. Invista no seu conhecimento. Mas em qual conhecimento? Não só em conhecimentos comportamentais. Você vê por aí, a gente tem muito material na internet, mas quase todos eles estão relacionados ao comportamento, a atitudes e não a conhecimentos técnicos. E as empresas hoje elas precisam urgente para ontem de pessoas que realmente, não adianta você chegar numa empresa e dizer: olha, eu quero ser vendedor de autopeça e eu sou uma pessoa com boas atitudes. Eu tenho bons comportamentos, eu tenho atitudes elevadas e comportamentos elevados, mas eu não sei vender peça. A empresa quer alguém que consegue fazer leitura de catálogo. Por isso que nós começamos lá no primeiro, né? Nosso primeiro ponto importante é: aprenda a vender peça. O que é? Conhecimento técnico. Então desenvolva. E qual era o nosso segundo? Qual é o nosso segundo
ponto importante aí, aprenda a lidar com pessoas. Você é uma pessoa, aprenda a lidar consigo mesmo. E um dos maiores problemas relacionados a pessoas que nós temos é quando nós fazemos a relação de pessoas, nós e o dinheiro. Então, a sua relação com pessoas, a sua relação com conhecimento técnico, a sua relação com o dinheiro vai alavancar os seus resultados. Então, não despreze esse conhecimento. Essa aula que eu estou te dando aqui, ela é muito importante. O nosso canal está separado por playlist. Então, nós trabalhamos aqui conhecimentos técnicos e nós trabalhamos aqui conhecimentos comportamentais, moldes mentais, atitudes comportamentais. Essa aula faz parte de atitudes comportamentais. Se você quer aprender o código X da peça Y, você entra lá no nosso outro módulo, que nós temos aulas técnicas que vai ensinar você a manusear catálogo, entender como é que funciona o sistema. Isso vai ajudar muito, isso é muito importante. Você tem que dar. Imagina uma esfera, uma bola, divida essa bola no meio, duas partes, e você 50% do seu tempo se dedique a conhecimentos técnicos, 50% você se dedique a conhecimentos comportamentais. A soma total disso vai fazer que os seus resultados aumentem, tá bom? Então, essa aula aqui, a gente está vendo aqui os 21 pontos importantes para desenvolver a carreira de vendedor de autopeças. Nessa aula aqui, nós estamos vendo o ponto importante número 3. Então, o que é o ponto importante número 3 para revisar? Aprenda a lidar com dinheiro. Quais são as práticas indicadas? Existem outras, mas eu vou indicar aqui 3 que eu selecionei das diversas que tem como mais importante. Primeiro, estude matemática financeira, entenda a porcentagem, juros simples, juros compostos, desconto. Aprenda todo esse mecanismo dentro de matemática financeira. Aprenda a lidar com o banco. Aprenda o que significa cartão de crédito, o que significa cartão de débito. Aprenda o que são juros. O que está por detrás de todo esse mecanismo? Na prática número 2, dentro do nosso ponto 3, estude sobre as leis da riqueza. Quais são as leis da riqueza? São 4 leis. Estude sobre ganhar dinheiro, estude sobre como gastar melhor o seu dinheiro, estude como poupar o seu dinheiro, fazer reserva e estude como fazer investimento no seu dinheiro. Então, esses 3 pontos conjugados, juntos, vão fazer com que a sua vida financeira melhore. E ela melhorando, você tem cabeça, você tem mais paz, você tem mais tranquilidade para trabalhar com a sua profissão de vendedor de autopeça. E a nossa prática número 3, não use o dinheiro como uma moeda de compensação. Fique atento a isso. Fique atento a isso. A maioria dos nossos gastos são desnecessários. Mesmo quando você compra roupa, mesmo quando você compra alimentos, mesmo quando você compra objetos, quando você compra móveis e imóveis, a maioria desses negócios está apenas tentando compensar alguma coisa. E é uma frustração que você tem. Então, cuide para você não gastar aquilo que você não tem. Cuide para você não tentar compensar qualquer frustração na vida, qualquer tristeza, gastando dinheiro e gerando outro problema para você. Então, a prática número 3 é não use dinheiro como uma moeda de compensação. Né? Só compre sapatos se realmente você precisa de sapatos. Não compre sapatos porque você está triste. E na nossa prática número 4, faça investimentos no seu conhecimento técnico e no seu conhecimento comportamental. Aqui você pode contar com o nosso canal do YouTube, gratuito para você, e o nosso curso pago, completo, onde tem essa e várias outras aulas para você se aprofundar na profissão de vendedor de autopeça, tá bom, pessoal? Então, nós chegamos aqui no nosso ponto 3, né? Qual é o ponto 3? O nosso ponto 3 é aprenda a lidar com dinheiro. Ponto 1, aprenda a vender peças. Ponto 2, aprenda a lidar com pessoas. Ponto 3,
aprenda a lidar com o dinheiro. Todos esses pontos vão ajudar você a desenvolver, a desenrolar a sua profissão de vendedor de peças automotivas. Forte abraço, até a nossa próxima aula. Fique com Deus.